Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Bem-vindos ao canal Via de Oração. Aqui nessa sexta-feira, dia 19 de abril, caminhando com Santa Faustina. Louvado seja Deus por mais um momento com a nossa apóstola da misericórdia, com a secretária da misericórdia. Então vamos mergulhar mais uma vez no seu diário. Se você tem, você já pode pegar e abrir no número 90. Nós vamos ler a partir deste número nesta sexta-feira. Então vamos iniciar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer a oração a Santa Faustina. Ó Jesus, que fizeste de Santa Faustina uma grande devota da vossa imensa misericórdia, dignai-vos por sua intercessão e, segundo a vossa santíssima vontade, conceder-nos as graças que vos pedimos. Sendo pecadores, não somos dignos da vossa misericórdia. Por esse motivo, pedimos que, pelo espírito de dedicação e de sacrifício de Santa Faustina e por sua intercessão, atendais aos pedidos que com confiança vos apresentamos. Amém. Santa Faustina, rogai por nós. Pegue o seu diário e vamos abri-lo no número 90. Você pode também pegar o seu caderno de oração para fazer as suas anotações que podem te ajudar na meditação depois. E o número 90 diz assim: certo dia vi interiormente o quanto terá que sofrer o meu confessor. Os amigos te abandonarão e todos se oporão a ti. As forças físicas diminuirão. Eu te vi como um cacho de uvas escolhido pelo Senhor e jogado no lagar dos sofrimentos. A tua alma, Padre, em certos momentos estará cheia de dúvidas no que se relaciona com essa obra e comigo. E vi como se o próprio Deus lhe opusesse e perguntei ao Senhor: por que assim procedia com ele? Como que dificultando o que lhe ordenara? E o Senhor disse: proceda assim com ele para testemunhar que essa obra é minha. Diz-lhe que de nada tenho medo. O meu olhar está voltado para ele dia e noite. Haverá tantas palmas na sua coroa quantas almas se salvarem por essa obra. Não recompenso o bom êxito no trabalho, mas o sofrimento. Esse confessor que ela está dizendo graças ao empenho dele é que hoje nós conhecemos a devoção à Divina Misericórdia. Por quê? Porque Santa Faustina morreu e aí em Cracóvia, no filme mostra isso, Cracóvia estava sendo tomada, estava tendo uma guerra e o padre teve que fugir para uma outra cidade e o bispo local que já ia concordar ali com a devoção, eu acho que, se eu não me engano, ele foi morto. E então, assim, além da perseguição, o bispo estava morto, ele ia para uma outra cidade. Então, que referências ele ia ter? Porque por mais que ele fosse para uma outra cidade, ele podia falar com o bispo local: o meu bispo está ciente dessa devoção da misericórdia. Ah, tá bom, então vamos ver aqui. Vou perguntar para ele através de uma carta. E mandava um ofício. Mas não, o bispo morreu e ele não tinha o que mostrar. Até porque o quadro não estava com ele só tinha algumas anotações. Então, assim, ele se empenhou, ele correu atrás, ele não desistiu. Então, através de muita perseguição, através de muito sofrimento, muita dor, ele insistiu para que essa devoção viesse ao conhecimento de todos. Número 91. E aqui nesse número 91 também é uma outra oração. Quando a gente lê, apesar de não ter assim título, oração, mas quando a gente lê, a gente percebe que é uma súplica, é um pedido, é uma entrega, é uma consagração. Então, eu fui classificando assim, conforme eu vou estudando, eu vou classificando algumas como oração. E essa aqui é uma, ela diz assim: ó meu Jesus, só vós sabeis quantas perseguições estou sofrendo, apenas porque vos sou fiel e porque me atento firmemente às vossas exigências.
Vós sois a minha força, sustentai-me, para que sempre cumpra fielmente tudo o que de mim exigis. Por mim mesma nada possuo, mas se vós me amparardes, nada significam todas as dificuldades. O Senhor, bem vejo que desde o primeiro momento em que a minha alma recebeu a capacidade de conhecer-vos, a minha vida é uma contínua luta e cada vez mais acirrada. Às vezes as pessoas se enganam que, eu conheci Jesus, eu me relaciono com Jesus, eu estou na igreja, então estou livre de problemas. Nada disso. É aí que eles vêm. Todas as manhãs na meditação, preparo-me para a luta que dura o dia todo. E a Santa Comunhão é a garantia que vencerei e assim acontece. Tenho medo do dia no qual não tenho a Santa Comunhão. Esse pão dos fortes me dá toda a energia para levar adiante essa obra e tenho coragem de cumprir tudo o que o Senhor exige. A coragem e a força que estão em mim não me pertencem, mas sim aquele que mora em mim, a Eucaristia. Meu Jesus, quão grandes são as incompreensões. Algumas vezes, se não fosse a Eucaristia, eu não teria coragem de ir adiante, por esse caminho que me indicaste. E assim, isso que ela escreve a gente pode usar como uma oração. Nos momentos que tivermos ali de angústia, de perseguição, de incompreensões, ou até mesmo você que precisa assumir algo. Às vezes uma pastoral, às vezes uma coordenação, um chamado que te fizeram, e aí você diz isso para Jesus. Algumas vezes, se não fosse a Eucaristia, eu não teria coragem de ir adiante. Eu não teria coragem de assumir. Então, olha a entrega. E assim Santa Faustina vai nos ensinando, através de coisas simples e que pode se transformar em uma oração. Percebe? 92. A humilhação é o meu alimento cotidiano. Compreendo que a esposa deve assumir tudo que diz respeito ao seu esposo e, portanto, a sua veste de ultrajes deve cobrir-me também. Nos momentos em que muito sofro, procuro calar-me, porquanto não confio na língua que, em tais momentos, tem a tendência de falar de si mesma, e ela deve servir-me para glorificar a Deus por tantos bens e dons que me concedeu. Quando receba Jesus na Santa Comunhão, peço-lhe com fervor que se digne curar a minha língua, para que não ofenda com ela a Deus nem ao próximo. Desejo que a minha língua, incessantemente, glorifique a Deus. Grandes são os erros cometidos pela língua. A alma não atingirá a santidade se não tomar cuidado com a língua. Olha aí, o puxão de orelha de hoje. Santa Faustina está dizendo, cuidado com a língua. Temos que prestar atenção naquilo que a gente fala, porque muitas vezes a gente fala sem pensar e magoa, e desanima, e desmotiva, destrói, calunia. Hoje em dia, as pessoas falam muito sem pensar e usam a desculpa de que, porque eu sou sincera. Não. Você pode ser sincera, mas mesmo a pessoa sincera precisa ter discernimento de como falar e se é a hora certa para falar. Nem sempre e nem a todo momento que a gente pode falar as coisas que a gente pensa, que a gente quer. Tem hora para tudo. Existe uma hora para cada coisa. E o falar é uma delas. Às vezes a gente precisa esperar acalmar os ânimos, precisa esperar o momento oportuno, a hora exata para falar. E até mesmo se o outro vai estar pronto para ouvir. Por quê? Dependendo do que for, o outro pode não estar pronto para ouvir. O outro pode não aceitar a sua ideia, não concordar. E às vezes é uma ideia boa. Vou dar um exemplo. Entre marido e mulher. Eu percebo muito isso. Tem coisas que eu vou falar com meu marido, quando eu vou no meu ímpeto, por mais que seja a coisa mais certa, ele não vai concordar. Ele não vai aceitar.
Eu preciso esperar o momento certo, fazer ele pensar de que aquilo tem sentido, de que aquilo é o melhor caminho, a melhor decisão para que ele concorde. Não é ele aceitar por aceitar. Até porque, é claro, a outra pessoa tem um livre-arbítrio de concordar ou não, mas existem momentos certos para que a gente fale. Porque se a gente fala o que pensa, fala na hora errada, a gente corre o grande risco de cometer o pecado da língua. Em Provérbios tem até vários versículos que falam sobre isso, né? O pecado da língua. E isso é muito grave. Isso é muito sério, muito sério. Bem, vamos dar um pulo, porque essa parte aqui é mais destinada para quem é vocacionado, porque vai falar das regras, que é muito interessante para quem quer conhecer um pouco das regras. É claro, é um resumo, mas para quem quer entender os votos religiosos, aqui essa parte do 93 até o 94, ele traz esse resumo. É claro que cada mosteiro, instituição, convento tem as suas regras, mas aqui dá uma boa ideia para quem quer conhecer como é o voto de pobreza, da castidade, da obediência. Então essa parte aqui é bem interessante. Então, mas eu vou pular e nós vamos começar a ler do número 95. Então, número 95 do diário. E diz assim: conhecimento mais profundo de Deus e temor da alma. No início, Deus se dá a conhecer como santidade, justiça, bondade, ou seja, misericórdia. A alma não conhece tudo isso de uma só vez, mas em iluminações sucessivas, ou seja, nas aproximações de Deus. E isso não dura muito, porque a alma não suportaria tanta luz. Durante a oração, a alma experimenta o brilho dessa luz que lhe impossibilita de rezar como antes. Pode esforçar-se como quiser e obrigar-se a rezar como anteriormente, tudo será em vão. Tornar-se absolutamente impossível para ela continuar a rezar como antes de receber aquela luz. Tal luz que tocou a alma permanece nela viva e nada consegue sufocá-la nem obscurecê-la. A nossa vida de oração, a cada momento nós vamos ter uma emoção diferente. Quando começamos a trilhar o caminho com o Senhor, a primeira vez, né, que a gente tem aquele impacto, aquele encontro pessoal, ficamos sim impactados e queremos rezar a todo momento, porque a gente se sente bem, a gente sente arrepio e a gente chora e a gente quer erguer os braços, né, aquela coisa toda. Com o tempo isso vai diminuindo e é normal diminuir. E muitos, o que acontece? Hoje eu tenho visto muito isso acontecer. Pessoas que antes tinham aquele fervor e depois vai diminuindo. É um processo normal, que aí você também vai encontrando o equilíbrio, você vai encontrando as horas certas para fazer isso, que não dá para ser em qualquer local, em toda hora. E também não é todo dia que você está inspirado para orar desse jeito, de sentir. Não é toda oração que você vai chorar, não é toda oração que você vai sentir arrepio, não é toda oração que você vai sentir Deus falando com você. Então, algumas pessoas vão diminuir nesse ritmo e vão tendo equilíbrio. Porém, outras diminuem a tal ponto que para elas só rezar um Pai Nosso tá bom. Elas não param mais para ouvir, não param mais para ter um diálogo, uma conversa, de falar: Senhor, hoje o dia foi difícil. Senhor, eu te entrego. Às vezes as pessoas só vão até Deus para pedir. Elas só vão até Deus para cobrar. Mas falar: Senhor, hoje eu tô cansada, mas eu tô aqui para te fazer companhia. Eu tô aqui e vou oferecer essas orações. Quando eu não sei o que rezar, eu já falei isso outras vezes, né? Eu pego um livro de oração para poder ajudar. Então, é preciso a gente encontrar esse equilíbrio. E muitas vezes, essas pessoas que
vão diminuindo a intensidade, vão desanimando e a chama vai apagando. E começa aquela coisa robótica. Ou começa aquela coisa assim, eu vou ler por ler e tá bom. E não é. Eu já vivi essa fase, né? De ler tá bom. Mas a gente precisa ter um diálogo com o Senhor. E oração não é só quando a gente tá bem. Não é só quando tá tudo correndo bem. É quando é todo dia. Como diz o padre Mário Sartori, faça chuva, faça sol, faça praia, eu tô bem, eu tô mal, eu tô doente, eu tô de mau humor, eu tô com dor, é todo dia. Não tem essa de, hoje eu não vou fazer. É todo dia nós temos que buscar a oração. Quanto mais a alma se cristaliza, tanto mais penetrantes são essas luzes. Se a alma respondeu fiel e corajosamente a essas primeiras graças, Deus acumula de consolações e une-se com elas de maneira perceptível. A alma entra então por momentos como que intimidade com Deus e sente-se imensamente feliz. Acredita que já atingiu o grau de perfeição que lhe fora destinado, porque os erros e os defeitos nela estão adormecidos e por isso pensa que já não os tem. Nada lhe parece difícil, sente-se pronta para tudo, começa a mergulhar em Deus e a experimentar as delícias divinas. Quando a gente faz esse mergulho na nossa oração, vamos ficando mais sensíveis para ouvir a voz de Deus. E aí vem um ímpeto no nosso coração de abrir a palavra de Deus. E é impressionante, comigo é impressionante, porque Deus fala o livro, o capítulo, o versículo, e quando eu abro, é exatamente uma resposta, é exatamente ali a direção de Deus. Isso acontece com as pessoas especiais? Não, acontece com todos. Basta me colocar em oração. Agora, pode acontecer também de eu me colocar em oração e Deus não falar nada. Pode acontecer de eu me colocar em oração e eu não sentir nada, mas a nossa oração não pode se basear em sentimentos. Às vezes, Deus permite esses sentimentos. Você já percebeu que os santos falam muito de consolação? Que, eu me senti consolada por Deus, porque quando eles falam isso, quer dizer que sentimos ali mesmo a presença de Deus em nós, sentimos o seu mover através de uma palavra, através ali, ouvindo uma pregação, rezando, a gente sentiu mesmo sendo impulsionado. Mas quando isso não acontece, então quer dizer que Deus não está? Não, Deus está. Mas muitas vezes Ele vai fazer com que não sintamos nada justamente para ver se a gente vai perseverar. Se a gente vai estar ali com Ele. A gente pode até fazer um retiro completo e não sentir nada. Por quê? Porque Deus quer a nossa companhia. Muitas vezes Ele também quer ficar calado para nos observar o nosso comportamento, as nossas atitudes. Número 96. Provações divinas na alma especialmente amada por Deus. Tentações e trevas, Satanás. O amor da alma não é ainda tal como Deus o exige. A alma repentinamente perde a percepção da presença de Deus. Surgem nela diversos erros e defeitos, contra os quais deve tratar uma luta brutal. Todos os seus erros se reavivam, apesar de sua vigilância ser grande. No lugar da anterior presença de Deus surge a tibieza e a aridez espiritual. A alma não sente gosto nos exercícios espirituais. Não consegue rezar, nem como antigamente, nem como rezava ultimamente. Agita-se por todos os lados e não encontra satisfação. Deus se escondeu diante dela e ela não encontra conforto nas criaturas e nenhuma criatura consegue consolá-la. A alma deseja ardentemente a Deus, mas vê a própria miséria, começa a sentir a justiça de Deus. Parece-lhe ter perdido todos os dons de Deus. A sua mente encontra-se como que obscurecida. As trevas a invadem num tormento indizível. A alma procura explicar o seu próprio estado ao confessor, mas não é compreendida. Cai em inquietações ainda maiores. Satanás inicia sua trama. Ele não quer, o encardido não quer que nos coloquemos em oração,
porque ele sabe que Deus vai falar, Deus vai agir. E mesmo, e aí também, ó, eu falei que Deus também observa a gente, o inimigo também. Fica ali ao nosso derredor para ver assim, se colocou em oração, aí começa a fazer as coisas para te distrair. Começa a lançar sugestões para que você pense em outras coisas, para que você não se concentre na oração, para que você não consiga assimilar. E aí ele observa. E aí se você reclamar, se você virar para o lado, ele aproveita a situação. Por isso, quando você for orar, não leve o celular. A não ser que você vai usar o celular para poder ler alguma coisa, ou você vai usar o celular para colocar uma música, eu gosto muito de rezar com música instrumental, né? Ali baixinho, eu gosto muito, que me ajuda a rezar, né? Já falei isso muitas vezes, né? A música me ajuda a rezar. Então, isso é uma coisa que eu uso muito. Mas fora isso, você vai se distrair se você só deixar o celular ali. Porque pode aparecer uma notificação, pode ligarem para você, pode começar a aparecer várias mensagens e você vai ficar inclinado a pegar. Então, não reze com o celular. Se você não vai precisar do celular, não reze. Tem comunidades, mosteiros hoje, que têm feito muitos retiros de silêncio. Eu tenho muita vontade de fazer, muita. Aqui no Rio de Janeiro, eu não sei se tem algum lugar que faça. Eu sei que tem em São Paulo, né? Mas para ir para São Paulo é meio difícil, no momento é difícil, mas eu tenho muita vontade de fazer um retiro de silêncio. Porque, apesar do meu temperamento ser mais calmo, eu ter facilidade de me concentrar no momento de oração, mas é um desafio. Por quê? Porque eu sou movida à música na oração. Eu preciso da música para me ajudar a rezar. Então, para mim, esse é um grande desafio, rezar em meio a um silêncio total. Uma vez eu vi a irmã, né, uma irmã carmelita falando que tem pessoas que vão para o retiro e tem muitas que não conseguem chegar até o final, justamente porque não conseguem silenciar. Às vezes, é claro, devido ao seu temperamento e porque é uma experiência nova. Às vezes até ir para um retiro de um dia, um retiro de final de semana. Às vezes as pessoas têm dificuldade porque elas vão para o retiro e ficam ali presas ao celular. Eu lembro que no começo da minha caminhada, eu ia na sexta-feira para o retiro, eu só ia falar com os meus pais no domingo, porque eu não tinha telefone, não tinha celular. Eu, pelo menos, eu não tinha celular, né? Não era assim a totalidade das pessoas terem um celular. Então, eu não tinha celular. Então, assim, eu deixava o telefone da casa do retiro, caso eu precisasse ligar. Se eu precisasse entrar em contato, eu ia ter que ligar para a vizinha para dar o recado, que eu não tinha telefone em casa. Então, assim, eu vivi o retiro bem. E hoje em dia as pessoas ainda vão para o retiro e querem ficar tirando selfie e querem filmar o que o pregador está pregando. E na hora da adoração quer ficar ali tirando foto, e você não aproveita o momento e você não para rezar. Eu estava no retiro em janeiro e eu fiquei tentada. Teve uma hora que eu peguei, que era porque cantou uma música que eu gosto muito na hora da adoração, e eu ia mandar para o meu esposo. E aí chegou uma hora que eu só senti no meu coração assim: chega, adore agora você. E aí eu peguei e guardei o celular. E depois eu fiquei pensando assim: nossa, eu sei que foi até por uma boa intenção que eu mandei o vídeo para o meu esposo, por conta daquele momento, né, da oração, da música. Mas é um momento que é o seu momento. Não é o momento de você pensar. Porque quando você absorve o retiro, o encontro, a pregação, depois você vai transbordar. Então, a gente não tem que se desapegar dessas coisas para a gente poder rezar melhor. Rezar melhor. Santa Faustina está dando aqui, ó, os passos, porque o inimigo se aproveita disso, dessa artifício do celular, para nos distrair. Então, a gente tem que vigiar.
Vamos encerrar aqui no número 97. A fé fica exposta ao fogo, a luta é feroz. A alma faz esforços, persevera pelo ato de vontade junto a Deus. Satanás, com a permissão de Deus, avança ainda mais. A esperança e o amor são provados. São terríveis essas tentações. Deus sustém a alma como que em segredo, não tendo ela disso consciência, pois de outra forma não conseguiria resistir. E Deus sabe até que ponto pode prová-la. A alma sofre a tentação da descrença quanto às verdades reveladas e da insinceridade diante do confessor. Satanás lhe diz: olha, ninguém te compreenderá. Para que falar de tudo isso? Ele vai vir nos sugestionar a todo momento. Para quê? Para que rezar? Para que se preparar? Para que formação? Para que você ir pregar? Para que você evangelizar? Para que você interceder? Para que? Deus não está ouvindo você não, nada está acontecendo. Ele vai vir colocar os seus dardos inflamados para que a gente se distraia, para que a gente saia do propósito de oração. Então, meu irmão e minha irmã, procure com todas as suas forças não se distrair da oração. Até mesmo nesse momento onde nós nos reunimos para ler o diário, e só um ato simples, né? Pegar e ler. Mas quanta coisa já tem nos distraído. É um celular, é alguém que chama, é um barulho. Aqui hoje, graças a Deus, não estão fazendo obra. Mas estavam fazendo obra embaixo de onde eu moro, do lado, no outro vizinho, aqui mais à frente. E eu ficava assim, né? Quando eu ouvi os barulhos, eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou gravar? Meu barulho. Porque era muito barulho. Mas, mesmo em meio ao barulho, eu preciso me concentrar, eu preciso falar com Deus. Eu preciso me colocar na sua presença. Então, hoje Santa Faustina veio falar muito forte sobre essa questão de nos colocarmos em oração, de ter esse momento de oração e sabendo que nesse momento de oração vai vir as distrações, vai vir os dardos inflamados do maligno para nos tirar, para nos roubar de Deus. É aí que entra o desafio, é aí que entra o momento da guerra, de dizer, mesmo com tudo isso eu vou orar, mesmo nessa situação eu vou orar, mesmo nessa situação eu vou buscar. Então que esse seja o seu objetivo, amém? Vamos fazer a nossa oração final a Jesus misericordioso. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Nada me trará medo ou inquietação. Eu confio em vós de manhã e à noite, na alegria e no sofrimento, na tentação e no perigo, na felicidade e no infortúnio, na vida e na morte, agora e para sempre. Eu confio em vós e na oração e no trabalho, na vitória e no fracasso, acordada ou a descansar, na tribulação e na tristeza, nos meus próprios erros e pecados. Eu quero ter inabalável confiança em vós. Sois a âncora da minha esperança, a estrela da minha peregrinação, o apoio da minha fraqueza, o perdão dos meus pecados, a força da minha bondade, a perfeição da minha vida, o consolo na hora da minha morte, a alegria e bênção do meu céu. Jesus misericordioso, vós, forte tranquilidade e fortaleza segura na minha alma. Aumentai a minha confiança e tornai perfeita a minha fé, no vosso poder e bondade. Se eu for a mais pobre das vossas devotas e a última das vossas servas, desejo, porém, tornar-me grande e perfeita, confiando que vós sois a minha salvação pelos séculos dos séculos. Que esta minha confiança seja uma referência para vós, agora e em todos os tempos, sobretudo na hora da minha morte. Amém. Santa Faustina, rogai por nós. Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus por mais um Caminhando com Santa Faustina. Na próxima sexta-feira, vamos prosseguir com a leitura do diário e também nos outros dias nós temos vídeos diários, sempre com momentos de oração, sempre com um devocional a Nossa Senhora ou a um santo. Então,
vamos caminhar, vamos perseverar. Então, te espero nos próximos vídeos. Fica com Jesus, que nosso Senhor te abençoe. Que os raios da divina misericórdia possam recair sobre a sua vida, te ajudando a perseverar, te ajudando a caminhar, te ajudando a ficar firme na vida de oração, a ficar firme e a cada dia buscar mais e mais estar com o Senhor. Amém? Então, Jesus, eu confio em vós. Fica na paz.